Uma das coisas que eu mais gosto em trabalhar como BIM Manager em vários escritórios é entender a representação gráfica de cada um deles a partir das experiências que eles tiveram com clientes, com fornecedores e também com obra. Recentemente eu trabalhei com um escritório que tinha como uma demanda ter a representação de sombra nas plantas. Isso porque eles entendiam que isso facilitava o entendimento de profundidade do desenho para quem estava trabalhando na obra, para entender um pouco a altura das coisas e conseguir visualizar na planta um pouquinho dessa informação que normalmente a gente só vê no corte. Eu achei isso bem interessante, imaginei que outras pessoas, como você que acabou de clicar nesse vídeo, tenham a mesma necessidade, então nesse tutorial eu vou mostrar exatamente como você pode fazer isso inteiramente no ArchiCAD e de uma forma muito interessante. Vem comigo! Eu vou começar aqui na planta que eu quero inserir essas minhas sombras. E aqui no caso, já estou no meu mapa de vista, na planta de arquitetura, e é importante notar uma coisa. O ArchiCAD não vai dar para a gente uma configuração em que eu posso apertar um botão e habilitar essas sombras na planta. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente só vai ter no 3D. Mas a gente pode pegar essa sombra emprestada do 3D e colar elas aqui na nossa planta. Então, nota uma coisa, esse vai ser um processo que pode ser um pouco manual. Então, ele vai ser um bom toque final para a sua planta, mas é importante você ter em mente que, caso o projeto sofra uma alteração que vai impactar as sombras, isso não vai refletir nas sombras que a gente colocar aqui. Então você vai ter que refazer esse processo a cada alteração de projeto grande, cada vez que você for realmente gerar isso. Então, realmente é uma coisa que vale a pena usar como um toque final de projeto e não ficar atualizando toda hora, desde um primeiro momento, porque pode dar esse trabalhinho adicional. Mas vamos lá, não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo para fazer isso. Agora, antes disso, a gente tem que se certificar que o posicionamento, a geolocalização do nosso projeto está correta, para que a gente tenha uma sombra que é verídica com o que vai acontecer lá. Não adianta nada a gente gerar aqui uma sombra genérica, que poderia estar em qualquer lugar. Então, para isso, a gente tem que se certificar de duas coisas. Primeiro é o norte do projeto. Para isso, eu vou acessar o menu de opções, preferências do projeto, e aqui eu tenho definir norte do projeto. Aqui eu posso fazer essa definição de forma gráfica, então eu posso clicar aqui e apontar para esse norte. Aqui, no caso, olhando aqui o que está acontecendo no mapa desse projeto, eu consigo entender que o meu norte ele fica aproximadamente aqui. Então eu posso digitar esse valor ou posicionar isso. Fiz esse clique, pronto, o meu norte já está definido. Agora, eu preciso inserir a geolocalização desse meu projeto para entender onde do globo ele está, o que, como a gente sabe, afetam as sombras, porque o posicionamento do Sol está relacionado com onde a gente está do planeta Terra. Para isso, o que a gente vai fazer? Vai ser acessar de novo o menu de opções, preferências de projeto e agora definir localização. Aqui a gente vai ver o quê? Que eu tenho várias opções, inclusive aqui o meu norte já configurado, e eu poderia aqui digitar o seu ângulo novamente. Agora, aqui a gente tem esse campo de latitude e longitude. E uma coisa importante, em versões anteriores à versão 26 do ArchiCAD, a gente podia escolher um local no mundo, a partir de cidades famosas, como por exemplo, aqui eu poderia marcar São Paulo, Brasília ou alguma outra cidade. Nesse caso, esse projeto está localizado em São Paulo. Isso facilita o processo de achar essa longitude e latitude. Mas, desde a versão 26, o ArchiCAD não tem mais essa listinha, somente a de fuso horário. Então, para a gente inserir isso, a gente vai precisar da ajudinha do Google Maps. Então, eu vou trazer o Google Maps para cá. Bom que eu vou mostrar isso para vocês, para quem ainda não sabe. E aqui eu vou precisar localizar o meu projeto. No caso, o meu projeto está aproximadamente aqui. Então, se eu clicar em qualquer ponto do meu mapa, aqui no Google Maps, ele vai marcar esse ponto. E se eu clicar com o botão direito, a primeira opção é justamente a sua latitude e longitude. E se eu clicar aqui, ele vai copiar isso para a minha área de transferência. Então, agora eu já posso sair daqui, e se eu acessar aqui e eu colar essa informação, eu já vou ter isso aqui. Só que nota que ele colou a latitude e a longitude juntas. Então, para colar isso corretamente, eu posso abrir aqui, olha, o meu bloco de notas, colar essas informações e eu vou copiar uma por vez. Então, aqui no caso, eu vou primeiro copiar a primeira das informações, que é justamente a latitude, eu vou colar isso daqui. O ArchiCAD já sabe que, olha, que isso daqui é para o sul, então ele tirou aquele símbolo de negativo. E aqui, vamos pegar o segundo número, que já é muito aproximado com o que eu já tinha aqui. Eu vou colar. Ele já sabe que também o negativo quer dizer oeste. Eu até consigo conferir, né? Imaginando aqui o mapa mundi, eu sei que eu estou a sul e a oeste, que é ali onde o Brasil fica. No caso aqui, São Paulo, que está dentro do Brasil, que tem
essa latitude, essa longitude específica. Fizemos isso, podemos apertar em OK. A gente sabe que as sombras que a gente for gerar agora, em relação a um mês, a um dia e um horário, vão estar corretas. Vamos então, efetivamente, pegar essas sombras para botar na nossa planta. Para isso, como eu falei para vocês, a gente vai precisar acessar o 3D. Aqui no 3D, a gente vai precisar fazer o seguinte. Eu vou precisar criar um plano de corte para cortar esse meu 3D como se ele fosse uma planta. Então, para isso, eu posso habilitar aqui os meus cortes 3D. Se ele já não estiver habilitado, é só apertar nesse ícone e agora ele vai passar a estar habilitado. E você vai notar que aqui na minha área de trabalho, nesses 4 cantos, que normalmente a gente tem as linhas guias, agora eu tenho essa opção de tesourinha. Eu posso simplesmente pegar a tesourinha e arrastar um plano de corte que vai fazer um corte aqui. Eu posso soltar o meu mouse onde eu achar que esse plano está bom, ou enquanto eu estou segurando o clique do mouse, eu posso digitar um valor. Nesse caso, eu vou digitar 150 centímetros, já posso soltar o mouse, apertar Enter, apertar agora em finalizar e pronto, eu já tenho um plano de corte criado. Olha, se você quiser depois desabilitar esse corte para ter o seu 3D normal, é só você chegar e desabilitar os cortes 3D, habilitando de novo, ele vai voltar a ficar cortado. Agora que a gente fez isso, eu posso visualizar esse meu 3D como se fosse uma planta de cima. Para isso, eu posso acessar o menu Ctrl Shift F3 ou clicar com o botão direito aqui, olha, nessa abinha do 3D, definições da projeção 3D, e agora a gente vai sair daquela perspectiva cônica, né, que imita o olho humano. Eu vou botar aqui perspectiva axonométrica e eu vou marcar aqui a opção de planta. Assim a gente vai ver isso de cima. Pronto, olha só, agora isso já está correto. Agora um detalhe. Talvez quando você tenha apertado em planta, ele tenha colocado esse desenho numa orientação diferente do que a gente viu aqui na nossa planta, do que vocês estão trabalhando. Para corrigir isso, é só voltar nesse menu e trocar o azimuth. Então, se eu botasse o azimuth a 0 grau, por exemplo, ele iria rotacionar esse desenho no 3D, que a gente pode ver que está incorreto em relação à planta. Eu vou voltar aqui para 270 graus, vou dar aqui um OK, e agora eu tenho isso correto. Agora que a gente fez isso, a gente tem que habilitar essas sombras. Como vocês podem ver, a gente tem um desenho aqui que está totalmente liso, ele não tem nenhuma sombra, só realmente as informações de elementos modelados. Então, para habilitar as sombras, eu vou clicar no meu 3D com o botão direito, estilos 3D, e eu vou usar essa opção que é esquemático sombreado, sombra do sol vetorial. O ArchiCAD talvez precise carregar um pouco, dependendo do tamanho do seu projeto, mas basicamente você vai ver que agora eu tenho uma representação mais simplificada, mas que tem as sombras incluídas. Agora, se eu voltar naquela janela de definições da projeção 3D, eu posso configurar o posicionamento do Sol, que pode ser personalizado ou também pode ser a partir de uma data e hora, o que vai levar em consideração a geolocalização que a gente definiu. Então eu posso, por exemplo, verificar aqui qual que era o Sol nesse projeto em 20 de agosto de 2017, às 7 horas da manhã. Posso até botar aqui, vamos botar 9 horas da manhã, vou dar aqui um OK, e olha só, eu já consigo ver como que era o Sol nesse momento. Estou achando que esse Sol está muito inclinado, está com as sombras muito prolongadas, isso não está dando muita informação para a gente. Eu vou deixar aqui um horário em que o Sol está um pouquinho mais alto. Vou fazer aqui o seguinte, eu vou botar aqui em um dia de verão, e eu vou botar isso aqui às 10 horas da manhã. Vamos ver como é que fica. Ah, olha só. Já acho que essas sombras estão bem mais interessantes. E são elas que eu vou escolher usar. Quando você estiver satisfeito com as suas sombras, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou apertar aqui, olha, no retângulo de seleção do ArchiCAD. E eu vou simplesmente aqui selecionar todo o meu projeto. Tudo que eu quiser pegar as sombras. E eu vou apertar Ctrl C ou Command C no seu teclado para copiar. E aqui a gente tem que marcar algumas coisas bem importantes. Eu não quero copiar tudo, eu só quero copiar as minhas sombras. Todo o resto eu já tenho na minha planta. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui em elementos construtivos, eu vou botar nenhum. Aqui em sombras, eu vou botar somente o polígono. Eu não quero contorno, eu só quero aquele preenchimento de tramas da sombra. E aqui em polígonos, eu vou pedir sem moldura. Agora eu posso apertar em OK e o ArchiCAD vai copiar. Agora eu posso apertar ESC para fechar isso daqui, voltar na minha planta, e aqui na minha planta eu posso apertar em Ctrl V ou Command V para colar. Agora, ele já colou essas sombras, eu vou apertar aqui fora desse contorno, e ele já fez isso e já está colado. Agora a gente precisa fazer alguns ajustes aqui. Primeira coisa é que eu não estou vendo algumas das sombras, elas estão aqui escondidas, e segundo, eu quero agrupar todas elas em uma
um único elemento, para que eu possa selecionar e modificá-los com mais facilidade. Nota uma coisa, cada um desses elementos está independente. Então aqui eu cliquei em um pedaço de sombra, aqui tem outro, então eu vou selecionar todos eles. Para facilitar essa seleção, eu vou apertar aqui o Ctrl F, que é o pesquisar e selecionar. E aqui eu vou buscar por todos os elementos que são tramas, e eu vou adicionar aqui um critério, eu vou botar aqui o vegetal. Eu vou falar que o vegetal tem que ser o vegetal do ArchiCAD, que é esse vegetal padrão que o ArchiCAD vai colocar esse tipo de trama. Quando eu apertar no mais, ele vai selecionar para mim justamente todas as tramas que compõem essas sombras. Agora eu vou fazer aqui duas coisas para tentar deixar elas mais simplificadas, para agrupar elas melhor. Primeiro, eu vou acessar o menu de edição, dar nova forma e eu vou consolidar as tramas. Aqui eu posso deixar essas opções padrões, eu vou apertar em OK. E, de novo, dependendo da quantidade de sombras que você tiver, talvez esse processo demore um pouco, mas num projeto desse tamanho, isso não foi nenhum problema. Agora eu também vou apertar em Ctrl G ou Command G, se você tiver no Mac, para agrupar isso tudo e deixar essa seleção mais fácil. Agora que a gente fez isso, eu posso trazer todas essas sombras para cima. Eu estou vendo aqui que tem alguns elementos, como por exemplo essa laje, que estão acima da nossa sombra, estão escondendo elas. E isso não ajuda muito a gente. Então, se eu clicar com o botão direito em cima delas, ordem de visualização e passar para frente, agora sim, eu tenho todas as minhas sombras em cima do meu projeto. Só tem um grande problema aqui. Elas estão com as cores que a gente estava vendo aqui, ó, nesse 3D. Eu preciso que elas estejam com uma representação diferente. E eu posso fazer isso, ó. Eu vou selecionar todas elas. Então, se eu clicar em uma delas e eu tiver com os grupos não suspensos, eu vou selecionar todas e eu posso modificar que trama é essa que está compondo a minha sombra. Aqui no caso, em vez de trama vazia, eu vou escolher uma trama que seja 25%. Eu vou escolher aqui, ó, uma caneta cinza, pode ser essa 218, e aqui a caneta de fundo da trama ela tem que ser uma caneta transparente, que é a caneta 0. Assim eu vou conseguir ver através da minha sombra, e assim eu só vou realmente conseguir ver uma parte sombreada para a sombra. Eu até achei que ficou muito claro. Eu vou escolher aqui uma caneta mais escura. Pronto. Agora eu estou feliz. Eu acho que essa sombra está realmente dando uma vida para a nossa planta e dando um entendimento maior do nosso projeto, dando essa informação de altura na própria planta. Agora, uma última coisa importante é o seguinte. Talvez você não queira essa sombra em todos os seus desenhos. E aqui, por padrão, ela veio no vegetal ArchiCAD, que é o vegetal padrão, que vai estar ligado em todos os desenhos. Então, eu acho que faz sentido você criar um vegetal exclusivo para as suas sombras. Então, se eu acessar aqui as minhas combinações de vegetal, eu posso criar um novo vegetal. Eu vou chamar ele aqui, deixa eu ver, pode ser vou botar aqui sombras. E vou dar aqui um OK. Eu vou clicar em todos eles, eu vou colocar todos eles nesse vegetal que eu acabei de criar. E agora eu vou deixar esse elemento visível somente nas plantas que isso me interessa. Então aqui no caso, nessa combinação de arquitetura planta, eu vou deixá-lo visível. Então deixa eu buscar aqui por esse vegetal que a gente criou. Cadê? Eu vou deixá-lo visível, então estou aqui, ó. Vou deixá-lo visível aqui. Pronto. Mas se eu trocar a minha combinação de vegetal para, por exemplo, uma combinação de vegetal de estrutura, eu já não vou ver mais essas sombras. Então assim eu consigo ter um controle maior de quando esses elementos vão aparecer, tá? E de novo, qualquer alteração significativa no seu projeto não vai fazer com que essas sombras se atualizem. Para isso eu vou precisar voltar no meu 3D, selecionar tudo de novo, copiar e colar e de novo consolidar e agrupar todas as tramas para que a minha representação lá fique certinha. Bom, espero que vocês tenham entendido como fazer esse tipo de representação no ArchiCAD e eu vejo vocês na próxima aula.